Psicopata não é doente mental, porque psico vem da mente. Pata, doente, né? Então seria doente mental, mas não é. O psicopata é bem diferente de todo o resto. O psicopata é aquela pessoa que nasce com o sistema límbico desconectado. O que significa isso? Ele não tem emoção, ele não tem empatia, ele não tem sentimento de culpa. Aconteceu agora. Aquele rapaz que matou o cara do jiu-jitsu. Sim! Descobriu-se. Você soube o que aconteceu? Descobriu que ele deu um tiro no cara. Foi para uma outra casa noturna, ficou lá horas, gastou $1,5 pau, R$ 1.500, arrumou uma menina lá, foi pro motel, transou com a menina a noite inteira e depois foi para casa. O outro não representa nada para ele. O outro é um objeto de uso, que ele sempre vai usar para ter status, poder ou diversão. Então, psicopatia, se você for resumir, é incapacidade de amar. O psicopata, ele tem leve, moderado e grave. Tá. Por exemplo, estelionatário do Tinder. O que ele faz com todas as mulheres? Ele usa, abusa e joga fora. É isso aí. E uma bancando a outra ainda. Isso é psicopatia. Né? Exatamente, um bancando o outro. Conta as histórias tristes, porque todo psicopata conta uma história triste. Né? Tipo assim, ele foi abandonado, a ex-mulher roubou e tudo mentira. E o que a gente faz quando a gente sente pena de alguém? Fica vulnerável. Então, a pena que você tem com pessoas assim é como se fosse um cheque em branco. Nem cheque, Pix, né? Assim, a falta de amor do psicopata, ela atinge a ele também? Tipo, ele não tem amor próprio, será? Não, ele tem muito amor próprio. Ele tem a sensação de que quem não é psicopata é um pessoal medíocre, burro e cheio de mimimi. Então, o psicopata, por exemplo, uma pessoa que chora, vê um filho nascer, ele acha, fala, que palhaçada. Porque ele não tem esse sentimento. Ele literalmente não tem. Tá. E não é assim, não tem por mãe, não tem por pai, não tem por filhos. Ele, em geral, monta uma família para ter um álibi social, para ele galgar estruturas sociais mais sofisticadas. Então, por exemplo, médicos, a gente sabe de médicos. Eu estou falando porque no meu livro eu fiz questão de botar, não é porque médico que é bonzinho, não é porque é pastor que é bonzinho. Não é porque... nada. É juiz. É juiz. A gente tem psicopatia em todos os lugares. O serial killer, ele é necessariamente psicopata. Com certeza. Tá. E existem crimes que somente um psicopata pode cometer. Isso Uns é uma crimes coisa. muito cruéis, você tá falando? Total. Existem... não tem aqueles crimes que você fala assim, caramba, quem faz isso? Um psicopata. Porque ele não tem sentimento. Foi o que ele falou. Você falou desse que assassinou o Leandro, a Suzane, né? Von Stofflen. A Suzane acabou ela que programou toda a morte dos pais, Isso. ela que orquestrou como queria que fosse, ela ficou assistindo, quase que dirigindo, né? O assassinato do pai e da mãe. Ela, logo depois, foi para o motel comemorar. Com o namorado, né? E 2 dias depois, ou no dia seguinte, Deu um do churrasco. enterro, deu um churrasco. Deu um churrasco. Então, é tipo assim, eles não têm... Nada. Eles não têm o semancol. Tá lá nos autos, o primeiro policial que chega na casa, ele fala assim, olha, com todo o tato, todo jeito... Para não deixar ela traumatizada. Olha, seus pais estão mortos. Ela falou, e agora, o que a gente faz? Vamos para a delegacia? Chama. Você entendeu? Tipo, e depois ela já queria saber da herança. Então, tipo, ela não. E pior que eles dão muita brecha. Porque como ele. Não é que ele finge, ele não sabe. Ele pensa assim. Ele nasceu assim. Então, ele não é um fingimento. E como não é um fingimento, ele não percebe muitas vezes essas falhas. Exatamente, porque para ele atitude. não é absurdo. A psicopatia é um transtorno de personalidade. Qual a diferença do transtorno de personalidade para o transtorno que não é de personalidade? Como o nome diz, transtorno de personalidade é a sua maneira de ser. Então, é uma coisa que você não ficou doente, você sempre foi assim. Você só foi manifestando aquilo. Então, a psicopatia é um transtorno de personalidade onde você tem 100% de razão, 0 emoção. Então, é esse coisa. O cluster B, você também tem o transtorno de personalidade borderline. O borderline é o oposto. O borderline pode fazer muita besteira, mas ele faz por excesso de emoção, porque ele é 100% emoção, 0 razão. Por que esse nome Explode, por que o nome é borderline? Borderline porque é como se fosse na borda. E durante muito tempo, a gente tinha o borderline, porque o borderline ele tem uma convulsão
de emoções, que ele não controla. Então, ele fica entre o que a gente chamaria antigamente neurose, aquela coisa angustiada, aquela coisa num vazio. Não tem mais neurose? Não se fala. Hoje é ansiedade, despersonalização, tem outros nomes. E ele chega a um ponto que ele pode ficar tão mal que ele passa para psicose. Então, ele vive sempre muito ansioso, sempre muito com essa sensação de vazio. E quando ele chega ao desespero, ele dá uma psicotizada muito rápida. Por isso se chama borderline, a beira. Tá. Né? Porque assim, o que é a característica mais importante do borderline? Uma instabilidade enorme, porque é uma pessoa que, tipo assim, primeiro que ela não consegue, como é que eu vou te dizer? Ser ela. Ela vive em função de alguém. Putz. É como se tivesse um grande vazio existencial. Então, essas pessoas desenvolvem dependência afetiva pelo outro. E aí, elas começam um desespero para não perder o outro, porque perder o outro é se perder. E aí, o que acontece? Elas vão ao desespero. No desespero, por exemplo, geralmente ocorre quando termina algum relacionamento. Aí elas começam obsessivamente querer aquele relacionamento, recuperar. Aí é um cara que tatua o nome no rosto de outra pessoa. Exatamente. Entendi. Não, o que tatua nem tanto, é mais obsessão. É mais obsessão. Mas, por exemplo, o borderline é aquele que, tipo assim, vai fazer escândalo na porta da pessoa. Vai até se colocar em risco. Vai se colocar em risco, vai... Ô, Bia, a gente tava falando aqui dos psicopatas que eles são 100% razão e 0% emoção. Mas então eles são muito burros, né? Porque, pô, tem algumas... Esse tipo de atitude, por mais que ela seja pensada, não sei o que e tal, ela é meio imbecil, não é? Não sei, pelo seguinte, racionalmente, eles são muito estrategistas. Por exemplo, o psicopata no sistema penitenciário, ele é aquele que vai estudar, vai pedir livro e vai ter a pena diminuída. E vai se comportar muito bem. Ele vai ficar bem no sistema penitenciário. Ele fica bem, ele ali começa a coordenar tudo, ele estuda, ele diz ao advogado o que deve fazer, o que não deve fazer. Agora, ele tem uma fraqueza, que é a memória. Você concorda que a nossa memória tem um componente afetivo muito grande? Com certeza. Né? Por isso que a gente tem trauma. Né? Porque gruda ali. Muito bem. O psicopata, ele não tem esse detector. A memória dele não detecta como aquilo é uma coisa desagradável, porque para ele não é. Então, o que acontece? Ele se repete. Entendi. Por isso, do vereadorzinho, né, lá do Rio, que matou o menino... O Jairinho. O Henri. Henri Borel. Por isso que assim que estourou, foi dia 8 de março, eu me lembro, eu estava fazendo uma live na segunda-feira seguinte, aí entraram e perguntaram. Eu falei, gente, eu ainda não sei, mas olha só, se foi ele, eu digo o seguinte, se foi ele, com esse nível de perversidade, estamos diante de um psicopata. É que ele matou o garoto de porrada, não é? Exatamente. Foi de porrada. Exatamente. Que é a coisa do prazer. O psicopata tem prazer de ver o outro sofrer, de subjugar. Ele tem prazer, mesmo. Não é prazer sexual. O prazer é você ter ali a criança, ou seja lá o que tem foi, Vida implorando. e morte. Vida e morte na mão. E aí, eu falei assim, é muito simples. Se ele é só procurar. O regresso. Eu te chamo de HPP, História Patológica Pregressa. Todo psicopata tem um HPP. Olha sempre, que interessante. Sempre. E quanto mais grave, mais ritualizado e mais você vai achar. E aí foi pipocando. O que acontece com o psicopata? Ele vai, quanto mais grave isso acontece, ele vai vendo que aquilo vai ficando mais ousado. Aí ele quer mais dificuldade, ele quer mais o risco, ele tem um prazer com isso. Então ele vai sofisticando a maldade, vai aumentando. Caraca, você Deu para entender como psicopata não tem nada a ver com doente mental? Deu. Vamos respeitar os doentes mentais. Isso. Deu para entender. Porque assim, um esquizofrênico é um psicótico, aquela pessoa que sai da realidade. Esse cara, o índice de homicídio dele é muito baixo. E quando ele comete um crime, ele comete porque ele tem medo absoluto que na cabeça dele você faz monstro, parte de uma psicose, né? Não, ele imagina uma realidade onde você está planejando matá-lo. Ele mata você por desespero, para não ser morto. Então é aquele cara que ouve vozes, não, estão falando de mim na televisão. Aí se você está na televisão, ele fala, é ele.
que começou essa trama toda. Se ele chegar a fazer alguma coisa, ele faz por medo absoluto. O psicopata não, ele faz planejadinho. Por exemplo, tem gente que fala para mim, mas os pedófilos não são psicopatas. O pedófilo, quanto mais, não tenha dúvida. Sim. Não tenha dúvida. Ele vai ritualizando aquilo. E sempre ele faz da mesma maneira. Sim, ritualizando. Se você for ver, ritualização é uma das características, né, doutora? Da gravidade. Da gravidade. Igual, Agora, por exemplo, o Ted Bundy, né? Ted Porque ele vai e cada vez mais uma mais escalada. ousada. E sempre do mesmo jeitinho. Ele ficava mancadinho ali, aí quem ajudava... Fingindo, olha a pena. Ted Bundy foi o maior serial killer da história. Ele botava um gesso farjuto, né? E ia mancando, aí ele vinha uma menina passando... Aí ele abria a coisa do carro, Fusca, a mala, aí a pessoa deixava os livros cair, não, vou lhe ajudar. Ali ele já dava uma paulada com martelo. Com martelo, né? Com um taco de beisebol agora, olha a perversidade, Igor. É tipo assim, quem era altruísta, ou seja, quem era bonzinho, morria. Sim. As pessoas que não eram boazinhas, tipo, tô com pressa, não tô nem aí, sobreviviam. Exatamente. Ou seja, eles pegavam as pessoas mais legais, as pessoas mais caridosas, essas que mereciam morrer. E o mais interessante é que o psicopata, quando se refere a isso... da puta. E o pior, que quando eles vão escolher a vítima, eles escolhem uma vítima ao contrário, que sente muito. Entendi. Então, qual é a parceria mais comum? Um psicopata com uma borderline.